Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly e você está aí e eu estou aqui. E hoje, excepcionalmente, eu vou estar trabalhando com vocês o componente curricular Língua Portuguesa. O tema da nossa aula de hoje, olha, vamos ver aqui. Interpretação de texto e substantivos. Vamos ver. Hoje, crianças, a gente vai falar sobre um gênero muito bacana, contos de assombração. Quem aí em casa já ouviu um conto de assombração? Às vezes reúne lá com a família no quarto, apaga as luzes, acende uma velinha e o papai começa a contar um conto. Ai, meu Deus, fica todo mundo com medo, não é mesmo? Então hoje a gente vai estar aprendendo um pouco sobre o conto de assombração. Vamos ler o texto aqui comigo. Contos de assombração. Vamos trabalhar hoje com contos de assombração. Você conhece algum? Caso não conheça, contos de assombração, você vai ter a oportunidade de conhecer um conto de assombração bem interessante e saber mais sobre o jeitinho desse texto. Então, a gente agora vai ver um conto muito legal de uma menininha aqui que contou pra gente. Vem comigo. Duda e o fantasma. Já é noite e Duda está com sono. A mamãe põe Duda na cama, mas ela não dorme. Ela não dorme porque vê um fantasma na vidraça do quarto. O fantasma faz pam, pam, pam. Duda, com muito medo, grita: mamãe, socorro! Há um fantasma aqui. A mãe de Duda volta correndo. Ela vê um galho da árvore batendo na vidraça. Então chama Duda e a faz pegar o fantasma. E Duda diz: desse fantasma eu não tenho medo não. E a autora, gente, desse conto bacana que a gente acabou de ler foi a Maria Luísa. Muito legal, né? Todo mundo aí com certeza gosta de assistir um filme de terror, uma série que tem alguma coisa de terror, né? Vocês nessa idade de 9, 10 anos, eu tenho certeza que gostam de ouvir um conto de terror. Agora a gente vai estar fazendo a interpretação desse conto, desse texto que a gente acabou de ler, tá bom? Vem comigo. Interpretando o texto. Olha, a primeira pergunta. Qual é o título do texto? Lembrando que vocês já aprenderam aqui nas aulas da TV Educação que o título vem centralizado e é o primeiro parágrafo do texto, a primeira linha. Então, lá no texto, qual seria o título? Duda e o fantasma. Muito bem. Onde se passa essa história? Aonde que está acontecendo? Qual o cenário que aconteceu o conto? Foi na sala? Na cozinha? Aonde que a Duda vai para poder dormir quando você está aí na sua casa? Quando você está cansado, você vai para o quarto. A história se passa no quarto de Duda. Muito bem. Por que Duda não conseguia dormir? Lá no texto, né? Ela não estava conseguindo dormir porque estava batendo, ó. Pam, 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 um galho de árvore na janela, na vidraça da janela. Ela ficou com medo daquele barulho. Ninguém consegue dormir quando tem medo, não é mesmo? Então, o que é? Porque ela viu um fantasma na vidraça. Qual o barulho que o fantasma fazia? Vocês lembram que a gente leu no texto? É uma onomatopeia. É um som que a gente faz para representar algum barulho do texto. No caso do fantasma ali batendo na vidraça, era o barulho pam, pam, pam. Isso mesmo. Por que a Duda gritou? Ah, você está assustado, querendo dormir com a cabecinha lá no seu travesseiro. Aquele barulho na janela. Pam, pam. Ela não conseguia identificar o que era aquilo. Ela ficou com medo, não é mesmo? Então, ó, Duda gritou porque estava com medo do fantasma. Por que o medo da Duda passou? O que aconteceu no texto lá que a gente leu? Que o medo dela acabou. Quando a mamãe dela chamou ela, né, para mostrar que aquilo não era um fantasma, era o galho da árvore que estava batendo na vidraça, né? Porque a sua mãe mostrou que o fantasma era só um galho. Para quem Duda pediu ajuda? Ah, essa é fácil. Você está em casa agora, assistindo a nossa aula da TV Educação, precisa de ajuda para fazer uma atividade, ou aconteceu, levou um susto. Quem é a primeira pessoa que a gente lembra de gritar? Mamãe, não é mesmo? Mamãe sempre está ali para socorrer. Tem muitos que é a vovó, né? O papai, todo mundo que é o seu responsável da família está ali para te ajudar e te socorrer. No caso do texto,
a Duda pediu ajuda para sua mãe. Quantos parágrafos tem no texto? Isso é muito importante, crianças. Vocês estão aprendendo aqui na TV Educação, né? No componente curricular Língua Portuguesa, parágrafos. O que é um parágrafo? É uma frase com um sentido do início ao fim. Então, é uma frase completa. Então, a gente vai ver no texto, vamos contar quantas frases, ou seja, quantos parágrafos a gente tem no texto do conto da Duda e o Fantasma. Aqui. Deixa eu selecionar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse texto, né, da Duda e o Fantasma tem 10 parágrafos. Muito legal, né, gente? E viu como é fácil? Se você estiver em casa fazendo atividade de português e ficar na dúvida na hora que perguntar parágrafos, faz assim, vai marcando com o seu lápis, se possível um lápis colorido, um vermelho, um azul, igual a professora usou o azul. Você vai marcando e contando devagarzinho, 1, 2, 3, que aí você vai conseguir responder certinho. Ah, professora, mas eu fico na dúvida. Por exemplo, aqui no texto parece que é mais de um parágrafo, né? Porque essa frase aqui ela é maior. Só que não. Sempre o começo da frase e o ponto final você vai saber que é um parágrafo, tá bom? Aí a próxima pergunta aqui, né? Qual o autor, a autora do texto? Você consegue lembrar? Eu tenho certeza que aí na sala de aula, aí dentro de casa, tem muitas Maria Luísa. Muito bem, a autora do texto é a Maria Luísa. Você se chama Maria Luísa? Vamos pensar aí, vamos caprichar, pegar seu caderno. Quem sabe você consegue inventar um conto legal, uma história que você sonhou ou que você já viu no filme e fazer aí bem bacana um conto. Então agora vamos dar continuidade aqui na interpretação do texto. Ó. Você percebeu que apareceu uma palavra que imita um som? Qual é essa palavra? Na hora que a professora estava lendo, a gente falou 3 palavrinhas, né, que estavam imitando o som do galho batendo na árvore, que a Duda estava achando que era um fantasma. É uma palavrinha que faz o som parecer como se fosse um som de bater. Você lembra qual palavrinha é essa? Pam, pam, pam. Dá um medo, né? Só de ouvir essa palavra, já pensou no escuro? Pam, pam. Muito bem. Escreva outras palavras que também imitam o som de alguma coisa. Tenta pensar em casa, você está lendo uma história, um outro conto, aí você consegue imaginar o som, vamos supor, de alguém caminhando. Como é que seria esse som? Tam, 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 né? Para parecer um som de caminhar. Aí a professora trouxe alguns exemplos para vocês, ó. Ding dong. Qual é o som do ding dong? Quando você quer ler que alguém está lá no texto tocando uma campainha. Isso mesmo. Toque-toque. Quando que a gente usa o toque-toque? Quando alguém quer bater na porta, né? Toque-toque. Toque-toque. Aí usa esse som. Atchim! Ai, meu Deus, alguém da história está gripado. Ai, senhor, está com Covid. Atchim! Aí usa o som do atim. Esse é o som do fantasma. Não é mesmo? Quando a gente vê no filme ou no desenho que ele está com aquele lençol branco, só os olhinhos voando pelo lugar. Olha esse som aqui, eu acho que tem muito menino em casa na hora que a mãe vai falar assim, vamos sentar, assistir a aula da TV Educação, fazer as atividades da plataforma. O que essas crianças fazem? Ué! Porque está com preguiça, ó. Deixa a preguiça de lado e vem estudar, vem aprender. Outro som legal aqui, ó, nhaque. Quando que no texto a gente pode usar o som esse, nhaque? Quando a pessoa está comendo. Um que a gente lê muito, acredito que quem gosta aí de gibi, da Magali, né? Quando ela pega aquela melancia, nhaque, 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 nhaque. Ela quer comer tudo, aí sempre o autor coloca essas onomatopeias, nhaque, nhaque, nhaque. E o último aqui é também parecido com o som que o fantasma faz. Porém um som mais longo, um bu mais comprido, né? Como se fosse um susto bem grande que ele quer dar na criança. Muito legal aprender isso, gente.
E palavrinhas sempre costumam ser pequenininhas e com uma letra, bastante letras assim para poder puxar o som. Igual, por exemplo, aqui do bu. Substitua a palavra destacada por outra sem mudar o sentido da frase. Agora a gente vai estar fazendo uma substituição de palavrinhas sem mudar o que aquela frase quer dizer, o que ela está representando. Olha a frase que a gente tem aqui de modelo, ó. Ela vê um fantasma na vidraça do quarto. Essa palavra aqui, vidraça, né? O que a gente pode substituir, mas sem mudar o sentido da frase? Ela vê um fantasma na janela do quarto. Isso mesmo. Por que vidraça? O pessoal de antigamente falava muito isso. Ai, meu Deus, tem que limpar a vidraça. Fecha a vidraça de casa. É a mesma coisa, né, no sentido de janela. Cuidado com a janela, ou tá batendo na janela, tá? Porque a maioria das janelas tem um vidro, né, gente? E no conto da Duda, o galho ficava batendo no vidro e fazendo aquele barulho, pam, pam, que foi onde ela ficou assustada achando que podia ser um fantasma. Agora a gente vai passar por uma outra etapa da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre substantivo. Você lembra aí? Com certeza você já aprendeu aqui na TV Educação sobre substantivos. Então agora a gente vai reforçar esse aprendizado e poder aprender um pouquinho mais sobre substantivo comum e substantivo próprio, tá bom? Vamos ver agora o que é o substantivo, de forma geral. Substantivo é a classe de palavras que dá nome a seres, pessoas, coisas, sentimentos, fenômenos, entre outros. Eles podem ser comuns e próprios. Substantivos comuns são aqueles que dão nome a todos os seres de uma mesma espécie. Eles são escritos com letra minúscula. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Olha, cadeira, borracha. Então, gente, isso é muito importante. Substantivo comum, quando você vai escrever, você está lá fazendo um texto. Vamos pôr um exemplo. A professora Kelly está cansada e pegou uma cadeira. A palavra cadeira é um substantivo comum, então ela tem que ser escrita de letra minúscula. Não pode ter aquela caixa alta nela toda, não, é a letra minúscula. Isso é muito importante da gente lembrar. E os substantivos próprios? São aqueles que nomeiam um ser específico dentro de um conjunto. São nome de pessoas, cidades, equipes de futebol e etc. Por exemplo, aqui, né? Tem o nome da Luciana, né? O nosso país, o Brasil, a nossa cidade, Governador Valadares. Uma dica, os substantivos próprios são sempre escritos com letra maiúscula. Isso é muito importante, gente. Na hora que você vai assinar o seu nome, né, na prova, na atividade, que você assina lá o seu nome lá em cima para a professora saber que ela é a sua atividade, você escreve com a letra maiúscula, né? Muito bem, olha lá, o Pedro, com P, né? Maiúsculo, Luciana, que foi o exemplo que a gente deu aqui, e outros nomes próprios de país, cidades, por exemplo, Brasil, Governador Valadares. Tem que sempre lembrar de escrever com a letra maiúscula, porque são substantivos próprios. Agora a gente vai estar fazendo aqui, ó, algumas atividades para reforçar esse aprendizado do que é o substantivo comum e o que é um substantivo próprio. Reescreva as frases abaixo, substituindo substantivos comuns destacados por substantivos próprios. Olha essa primeira frase. A menina chamou sua mãe. A menina, menina, é um substantivo comum, porque pode ser qualquer menina. Ela não tem um nome, é menina, pode ser qualquer menina. A menina que está ali na rua, a menina que está na escola, a menina que está aí sentadinha no sofá assistindo a professora. E o nome dessa menina? Se a gente der um nome para ela, ela passa a ser um substantivo próprio, porque é o nome dela. Vamos ver aqui a mudança? Ó. Tatiane chamou a sua mãe. Então, a gente tirou o substantivo comum menina para um substantivo próprio, Tatiane. A gente deu um nome a essa menina. Agora aqui a segunda frase. O prefeito conversou com a moradora. O Brasil tem diversas cidades. Então, cada cidade dessa tem um prefeito. Mas tem que ter um nome esse prefeito. Que prefeito que é esse? Como é que a gente pode substituir esse substantivo comum
por um substantivo próprio. A gente vai dar um nome a esse prefeito, né? O prefeito de alguma cidade. André Merlo conversou com a moradora. André Merlo, gente, para quem não sabe, é o nosso prefeito atual aqui da cidade de Governador Valadares. A professora passou a lição de casa. Nossa, o Brasil e o mundo nesse momento estão dando aula, sim, de forma remota. Então, são várias professoras que estão trabalhando dessa maneira. Então, essa professora aqui, ela é um substantivo comum. Se a gente der um nome para ela, a gente vai deixar ela como substantivo próprio. Vamos pensar aqui? Virley passou a lição de casa. Ou seja, a professora Virley passou a lição de casa. Ela passou a ser um nome próprio, um substantivo próprio. A gente conseguiu mudar colocando um substantivo próprio. Agora, outra atividade aqui muito legal, olha. Crie e escreva substantivos próprios para os substantivos comuns. A gente tem aqui, quem lembra desse animalzinho aqui? É o leão. Nossa, tem leão na África, tem leão, né, nos zoológicos pelo Brasil, pelo mundo, mas esse leão a gente tem que dar um nome para ele deixar de ser comum e ser próprio. Que nome a gente pode dar para esse leão? Simba! Quem assistiu o filme Rei Leão? Ele tem um filho que chama Simba. E a professora Kelly também tem um leãozinho lá em casa, que é um gatinho, que chama Simba. Leite. Leite é um substantivo comum. Tem vários tipos de leite, várias marcas de leite. Para a gente colocar ele como próprio, que nome que a gente pode dar a esse leite? Ibituruna. Você deve tomar aí na sua casa, porque é daqui da nossa cidade. Macaco. Macaco também, né? Um animal. Tem várias espécies de macaco, vários tipos de macaco. Aqui a gente vai estar dando um nome para esse macaco que a gente colocou aqui. Que nome pode ser? Botas. Você conhece o Botas do desenho? Tenho certeza que você assiste aquele desenho. Menino. Pode ser qualquer menino. Tem vários meninos aí assistindo a aula online agora, não tem? Vamos dar um nome para esse menino? André. Tem alguém aí chamado André? Legal, né? E essa menina? Vamos dar um nome para ela? Mariana. Então, menina, que é um substantivo comum, mudado, né? Tendo um nome, passou a ser substantivo próprio, Mariana. E a boneca? Olha bem, meninas, eu tenho certeza que vocês já tiveram ou conhecem essa boneca. Boneca LOL. Então, a gente deu um nome para ela. Porque boneca também tem várias bonecas, né, gente? Tem bonequinha grande, tem aquelas bonecas pequenas. Aqui na aula a gente colocou a boneca LOL. Agora a gente vai relacionar o substantivo comum com o substantivo próprio. Que a gente fez aqui uma tabelinha, a gente vai estar numerando certinho para poder fazer essa ligação. Pega o seu caderno, vai colocando aí o número 1, qual é o comum, qual é o próprio, qual é o comum, para você ir desenvolvendo e aprender a entender bem qual é essa diferença de substantivo comum por substantivo próprio, tá bom? Vem cá para você ver. Então, aqui, a primeira é a boneca. Dessa, né, na linha que a gente tem aqui, qual que pode ser uma boneca? Olha, Minas Gerais, boneca? Não, né? Governador Valadares? Sabrina? Sabrina é um nome próprio. Roberto? Escola Municipal João 23? Barbie? Quem conhece a boneca Barbie? Tem certeza que as meninas aí conhecem. Então, boneca... Número 1 aqui, a boneca Barbie. Número 2, estado. Qual dessa coluna aqui que é um estado, gente? É o estado que você mora, é o estado que a gente está aqui agora. Minas Gerais, muito bem. Então, aqui, cidade, também tá fácil, hein? Cidade que muitas das crianças que estão assistindo a gente nasceu, mora, né? Então, a nossa cidade aqui, ó, Governador Valadares. Então, número 3. O número 4, videogame. Aí, meninos que estão assistindo a gente, gosta de um videogame, né? Mas deixa o videogame de lado um pouquinho e vem estudar com a professora. Qual é o nome aqui? Um nome que pode ser de um videogame. PlayStation. Ah, esse eu conheço também. Eu também gosto de jogar. O número 4. Espera aí que a professora vai apagar esse aqui, que ele está muito feio. Vou fazer um número mais bonito para vocês. Muito bem. Menina. A gente tem um nome aqui que a gente pode dar para essa menina.
É a menina Sabrina. Muito bem. A escola. Qual aqui que ainda falta? Ó, Roberto, Escola Municipal João 23. Tem alunos aí da Escola Municipal João 23? Que legal, hein? Nessa aula a gente colocou essa escola, ó. Então, a escola é o número 6. E por último aqui, Roberto, que é o substantivo próprio do substantivo comum, menino. Então, aqui fechando, o número 7. Então, gente, a nossa aula acabou. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, tá? Eu estou aqui hoje fazendo a aula do componente curricular Língua Portuguesa, muito feliz de estar de volta com vocês aí, a equipe do terceiro ano, a turma do terceiro ano, e eu espero muito que vocês estejam na nossa próxima aula para continuar aprendendo, tá bom? E não se esqueçam, para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E lembra, gente, entra lá no canal do YouTube, as nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, curte lá para você acompanhar as nossas aulas e assistir quantas vezes você quiser para poder aprender, tá bom? Fique com Deus. Tchau.